Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Estado português, a braços com a doença do nemato do pinheiro, comprometeu-se a conter o nemato do pinheiro dentro dos atuais limites geográficos, implementar medidas de controle com vista à erradicação do nemato do pinheiro, monitorizar o nemato do pinheiro a nível nacional. Os objetivos assim referidos foram estabelecidos no Programa Nacional de Luta contra o Nemato da Madeira do Pinheiro, mais conhecido pela sigla PROLUMP. Para o acompanhamento das atividades desse programa foi criado o Grupo de Acompanhamento do Nemato do Pinheiro, composto por representantes do Estado, Secretaria de Estado das Florestas e Direção-Geral dos Recursos Florestais e dos Produtores Florestais. A ameaça da doença do nemato do pinheiro é de tal forma grave que mereceu no PDR uma referência como uma ameaça não só a uma parte substancial da floresta portuguesa, mas também para o setor florestal europeu. Daqui resulta que as urgentes e radicais intervenções que têm vindo a ser tomadas assumam um caráter de utilidade pública indiscutível. Medidas radicais e urgentes que este Ministro não tem tomado. Há mais de 3 anos que o Sr. Ministro Jaime Silva é o titular da pasta da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Durante o seu mandato, durante cerca de 1 ano, assumiu também as competências na área florestal, retirando-as ao Secretário de Estado das Florestas, então Rui Gonçalves. Demitiu o Diretor-Geral dos Recursos Florestais, por si nomeado Professor Francisco Rego. Desde 2004 que o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas não publica os relatórios das medidas tomadas e do controle efetuado em toda a zona afetada pelo nemato do pinheiro. Desde que este Ministro iniciou funções que nunca mais se reuniu com o Grupo de Acompanhamento do Nemato do Pinheiro. O Estado português comprometeu-se com a União Europeia a conter, controlar e erradicar a doença. Porém, o que se pode hoje verificar é que não foi feita a contenção, não foi feito o controle e muito menos não foi feita a erradicação. Não foi feita a contenção porque a doença aparece na região da Península de Setúbal e hoje já se encontram árvores doentes quase a 300 km desse local, em Arganil e na Lousá. Não foi feito o controle, até porque a Guarda Florestal, ao ser integrada na GNR, deixou de fazer vigilância, fiscalização e acompanhamento de qualquer atividade silvícola. Não só não foi feita a erradicação, como a doença do nemato do pinheiro se propagou para fora da faixa de contenção. No entanto, o Sr. Ministro veio este fim de semana dizer que não tem qualquer responsabilidade nesta matéria e que os proprietários têm a responsabilidade de eliminar a doença na sua exploração e sem qualquer compensação financeira da parte do Estado. Não será da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas fazer a fiscalização? Não será da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas fazer o controle da doença? Não é da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas proceder ao abate de árvores doentes quando os proprietários não a fazem? Já sabemos que o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas não fez o devido controle e acompanhamento das ações de abate de árvores na zona de contenção, apesar de ter sido atempadamente e convenientemente informado. Já sabemos que a única preocupação deste Ministro da Agricultura é poupança no orçamento pessoal. Já sabemos que este Ministro não é da Agricultura, mas do prazo. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o setor florestal esperava melhor perante a situação grave que está a ocorrer ao pinhal nacional. Primeiro, porque a madeira do pinheiro é importante em termos de rendimento dos silvicultores. Depois, porque desempenha um importante papel ambiental. E, em seguida, porque abastece a nossa indústria de embalagens, paletes, mobiliário e de pasta de papel. No momento em que surge esta propagação da doença do nemato do pinheiro, esperava-se do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas que chamasse os produtores e, em conjunto, fossem tomadas medidas para minimizar os danos. Não era vir, através da comunicação social, dizer que a responsabilidade é dos proprietários e de que vamos ter de nos habituar a viver com a doença. Será que o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas tem consciência da gravidade da falta de controle da doença perante as nossas responsabilidades para com a União Europeia? Que tipo de sanções serão aplicadas ao Estado português por não ter cumprido as obrigações a que se propôs no PROLUMP? O CDS não pode deixar de condenar vivamente a forma como o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas não tem tratado este problema do pinhal nacional. Neste, como noutras questões,
da Agricultura e das Florestas, o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas demitiu-se das suas responsabilidades políticas e de governante. Em resumo, direi que o Ministro da Agricultura não conteve a doença, não controlou a doença, não erradicou a doença, não indemnizou os proprietários pelo abate da madeira na faixa de contenção, não sabe quantas árvores foram abatidas porque não fez o seu controle, desresponsabilizou-se das obrigações da autoridade florestal ao dizer que a responsabilidade é exclusiva dos proprietários que nada contribuíram para esta doença e que nada podiam fazer. Por isso, entregamos nesta Assembleia da República um requerimento a solicitar a vinda do Sr. Ministro e das respectivas associações de produtores florestais à Subcomissão de Agricultura e Pescas para prestar esclarecimento sobre as medidas que a Autoridade Florestal vai implementar, para saber o que falhou na contenção da doença do nemato do pinheiro para que ela tivesse passado para fora da zona de contenção, que informações já foram prestadas à União Europeia e que respostas ou questões foram colocadas ao Estado português, que apoio deve ser prestado aos proprietários e às suas organizações para estabelecer um plano eficaz de controle tanto quanto possível de erradicação da doença. Disse.